Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nessa meia hora aqui nas tardes da Rádio Mundial. Sexta-feira, estou recebendo aqui a Vanessa Abreu, bem-vinda. Obrigada, Samira, um prazer voltar aqui ao programa. Sempre bom conversar com a Vanessa, que ela sempre tem coisa interessante para falar com a gente, nutricionista. Né? Isso. Tem um trabalho bem bacana relacionado a crianças. Isso. Estamos chegando, está chegando agora também, pode nos acompanhar, além de estarmos ao vivo no 95,7, você pode ver o vídeo, né, no site da Rádio Mundial, radiomundial.com, por favor, .com.br, e também estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e no Instagram. No Facebook a gente consegue interagir melhor aqui. Né, Vanessa? Verdade. A gente bater um papinho com o ouvinte. Vamos lá, adoro bater papo, né? Seja sempre, todo mundo muito bem-vindo com a gente aqui. Vanessa está lançando este livro, É Mamífero que Fala, né? É, exatamente. Meu xodozinho agora, meu livro. E ela eu gosto de falar logo de cara, ela tem também, o ano passado ela esteve aqui, que é o Lancheira Gostosa e Nutritiva, com receitas saudáveis para o lanchinho escolar. Ou seja, para colocar a criança para fazer também, Para preparar, que é fundamental, não só enviar o alimento saudável, mas colocar a criança para participar, porque hoje em dia tem tanta criança que não sabe qual é a matéria-prima, né? Outro dia, aliás, eu fiz o lançamento do É Mamífero que Fala, né? Em registro, essa semana, e batendo papo na livraria, uma moça veio me contar que ela trabalha com serviço de alimentação, e eu achei muito interessante que pediram uma porção de batata frita, e ela começou a descascar e picar a batata, e eram adolescentes olhando assim, de o que é isso, né? Não tá acostumado a lidar com o ingrediente, só coisas prontas, industrializadas, né? Então, colocar a criança para entrar em contato com o ingrediente, para conhecer os alimentos, isso é fantástico. Tem que conhecer, né? Conhecer a batata inteira, né? Isso, antes uma de estar batata. descascada. Antes de ser uma batata frita, é uma batata. Antes de ser o molho de tomate da pizza, é um tomate. Então, conhecer, apresentar esses alimentos, que né? Para vocês nutricionistas também é muito mais do que uma batata, do que um tomate. Com certeza, é alimento de verdade. É alimento de verdade. Vocês conhecem tudo que tem lá dentro, né? Exatamente. Os ingredientes naturais. Mas vamos falar, antes, né, da gente poder falar de incentivar a alimentação da criança, tem um processo anterior, que é exatamente quando a criança nasce e ela vai ter o primeiro contato com a mãe e com o alimento, que é através do leite materno. Exatamente, é o começo de tudo, né? O começo da vida. E é o tema, e é, na verdade, o assunto geral do livro É Mamífero que Fala, né? Isso, exatamente. Eu Fala sou nutricionista e sou consultora em aleitamento materno também. Então, amo falar sobre o assunto. Uhum. E o leite materno, como disse, é o primeiro, é o principal alimento. E assim como os alimentos estão se perdendo com o tempo, então assim como nas lancheiras, o que a gente observa hoje são muitos alimentos industrializados, a falta daquele preparo, daquele vínculo familiar, hoje em dia o aleitamento materno está ficando muito distante. Se nós formos comparar e olhar o número do aleitamento materno, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda que a criança seja amamentada assim que nasce, na sala de parto e exclusivamente até os 6 meses de vida, se a gente pegar a média brasileira, é de 54 dias de aleitamento materno exclusivo, ou seja, somente o leite materno. Ou seja, menos de 2 meses. Isso porque a gente pega a média. Então, se na média são 2 meses, calcula que tem gente lá no cálculo que está lá no pé. Então, o aleitamento materno também está ficando um pouco distante do que deveria ser. E as crianças, elas não estão aprendendo isso, né? Eu amamento a minha filha, que vai fazer 2 anos, e a semana passada também. Eu estava amamentando e o meu filhinho de 5 levou um amiguinho para brincar em casa. E quando eu comecei a amamentar minha filha, ele olhou. O que você está fazendo, tia? Por quê? Porque não tem o hábito de ver. Então, esse segundo livro fala sobre o aleitamento. Ele é indicado, acho que para todas as idades. É um livro para a família, realmente para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó, mas para ler para a criança. Então, nessa leitura, todo mundo está aprendendo, sejam os adultos e sejam as crianças, como é natural
amamentar, né? A criança, o bebezinho, vai crescendo e não lembra. E aí, o que a gente pode esperar das próximas gerações se elas não aprenderem que amamentar é natural, é maravilhoso e não tem alimento que se compare ao leite materno? E é uma escrita bem lúdica, né? Sim, é uma historinha infantil mesmo. É uma história infantil que vale também para os adultos. Vale, porque eu escrevi junto com um pediatra, Dr. Moisés Chensinski, e o que nós tentamos abordar? Como eu sou consultora em aleitamento materno e o Dr. Moisés também atende as mães, nós procuramos pegar as principais dúvidas das mães, porque quando nasce o bebê, a mãe não está preparada para o tanto de dificuldade que vai aparecer. Primeiro filho, então, né? nem se fale. A gente sabe que naquele momento nasce uma mãe também, né? Nasce uma mãe. Ninguém fala que vai nascer Ninguém uma fala mãe. que vai nascer aquela mãe. Todo mundo se preocupa com o nascimento do bebê, mas a mãe, depois que nasce, coitada, né? Se vira. Então, nós pegamos as principais dúvidas das mulheres para colocar no livro, ou seja, quando ela vai ler para a criança, ela também está aprendendo. E aí, nessa literatura, nós abordamos essas dificuldades comparando com os outros mamíferos. Porque criança gosta de ouvir falar sobre os animais. E a amamentação, ela é muito parecida entre os mamíferos. Então, nós escolhemos alguns animais ali para abordar aquele tema. Então, todo mundo acaba aprendendo com o livro. E aí, a gente resgata também o vínculo de leitura, né? O Dr. Moisés, pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, que atualmente recomendou para os pediatras receitarem um livro para aumentar o vínculo familiar. Então, que também está se perdendo aí para tablet, celular. A gente está perdendo muita coisa boa, está ficando para trás. Então, a gente tenta resgatar algumas coisas. Vamos resgatar a comida feita em casa? Vamos resgatar a amamentação e a leitura de livros com as crianças? E antes era tão comum e tão saudável. Exatamente. Pode falar, senão eu não paro de falar aqui, ó. Agora, me diz uma coisa. Quais benefícios são imensos, né? Traz para o bebê o aleitamento e traz também para a mãe. Sim. Não é? É apenas o sistema imunológico que fica... Eu acho que é tudo, né? O sistema imunológico é o principal, porque nenhuma lata de leite em pó, por mais que tente se aproximar à composição nutricional do leite materno, não tem a imunidade que o leite materno oferece. Então, quando o bebê está doente, por exemplo, esse bebê vai mamar no seio, existem alguns receptores no seio da mãe que conseguem captar qual é o problema que aquele bebê tem, qual é, né, a virose, né, e produz anticorpos para a próxima mamada. Ou então, seja, isso é incrível. o corpo da mulher já sabiamente produz um medicamento para o bebê que está passando por algo estranho. E o leite, ele é espécie específico, né? Então, assim, nós produzimos o leite perfeito para o ser humano. As fórmulas infantis, elas são boas em casos em que a criança realmente não pode ser amamentada, mas ela é feita com leite de vaca também. Muita gente não sabe ou não percebe que é feito com leite de vaca. E o leite materno é específico, né? É da nossa espécie. Então, além de ter essa imunidade, que é muito comentada, para a mulher isso é muito importante também, porque quanto maior o tempo de aleitamento, menos o risco de ter câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de ovário. Então, quanto maior o tempo de aleitamento. Então, se ela tem 2, 3 filhos e amamenta muito cada filho, ela tem uma proteção maior em relação a alguns tipos de câncer. Por causa da produção dos hormônios. Exatamente, pela produção hormonal que é realizada durante o período do aleitamento materno. Você comentou recentemente comigo, vocês estiveram no programa mundial e de sábado, né? Isso. Foi um programa que a gente fez completo com o doutor e com a ilustradora também. O sentido de nasceu já amamentar. É uma prática que poucos sabem que é tão benéfica e que poucos hospitais ajudam. Fazem também, exatamente. Muito hospital particular que não promove, né? Então, o bebê nasce e eles já vão fazer os testes de pediatria, já vão dar banho, já vão mostrar para a família, quando, na verdade, aquele bebê acabou de nascer e tem que estar no contato pele a pele com a mãe, né? E existem estudos que mostram que quando o bebê mama na primeira hora, ele vai mamar muito pouco, porque a capacidade do estômago do bebê recém-nascido é para 5 ml, é uma coisinha... Se conseguir dar aquela sugada, né? Então, assim, é uma coisinha de nada, é um período que o hospital deveria promover, porque é
aquele contato com a mãe. Mas existem estudos que mostram que quando o bebê é amamentado na primeira hora de vida, ele tem uma maior facilidade, né? O sucesso do aleitamento é garantido, é mais fácil você conseguir amamentar por mais tempo quando o bebê já nasce, então ele tá lá, apertadinho, no meio de um monte de líquido, no escuro, de repente ele sai. Aquele contato com a mãe, que ele conhece a voz, que ele, né, conhece, é muito importante. E ele tá com um instinto de sugar muito aguçado ali na primeira hora, porque o recém-nascido dorme muito também, né? Então, assim que ele nasce, que entrou em contato com a luz, com o ar, né, tudo, ele está alerta. É muito importante também, porque ele consegue sugar com uma melhor eficiência, porque a maioria dos problemas de amamentação é pela pega incorreta, pela sucção incorreta. Então, e com o tempo isso vai tendo dificuldade, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Se o bebê demora para sugar, para fazer a pegada correta, a mãe também sofre. Exatamente. E aí você tem relatos de várias coisas. Eu vi outro dia também, eu sigo muitas redes sociais em relação à maternidade e amamentação, e quando afastam a criança da mãe por muito tempo, se o bebê tem uma hipoglicemia, a maternidade vai lá e já dá fórmula, e já dá alguma coisa, quando na verdade era só ter entrado em contato com a mãe, ter sugado o peito da mãe. Então aí começa uma série de intervenções desnecessárias no bebê, e tudo vai contribuindo para o desmame precoce. E esse susto todo que acabam dando para as mães, acaba até acabando com o leite, né? Com certeza, porque o nervosismo, essa ansiedade, realmente atrapalha na produção de leite. A mãe tem que estar calma, tem que estar tranquila. Então, a gente tem que ajudar, tem que dar apoio, tem que dar informação, né? Por isso que é importante até as gestantes lerem o livro também. É bem legal. Porque a informação antes do parto é muito importante. E quando que a gente deve escolher o momento de tirar a mamada? Como assim? Parou, vai parar de tomar o leite? Desmamar? Desmamar. Eu acho que aí tem que ser uma decisão da dupla mãe e bebê, né? Porque a gente escuta muita coisa. Eu, amamentando uma criança de 2 anos, já escutei. Mas até quando você vai amamentar? Mas não sai mais nada daí, né? Sai Mas alguma sai, coisa? né? Sai, lógico que sai. Existe um estudo... o Dr. Moisés que me contou, eu não li esse estudo, mas o Dr. Moisés que me contou, o pediatra que escreveu comigo, que o ser humano, ele está preparado, se a gente for avaliar a classe dos mamíferos, por exemplo, aqui no livro a gente comenta que o elefante mama até os 5 anos de idade. E o ser humano, ele está preparado para ser amamentado até os 7 anos de idade. Então, uma criança com quase 2 anos sendo amamentada, é super normal. A gente acha que tem que ser um vínculo. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde recomendam? A amamentação na sala de parto, imediatamente após o nascimento, exclusivo até os 6 meses de vida, e aí, junto com a alimentação complementar, até 2 anos ou mais. Essa é a recomendação que se dá. E esse mais é o que todo mundo pergunta, mais até quando? Até quando estiver proveitoso para a mãe e para o bebê. Se for com 5 anos, ok. Ok, se a mãe tá gostando, ela gosta de amamentar, ela tá feliz, ok. Agora, quando a mãe começa a ficar muito cansada, nossa, não tô aguentando mais, tem mãe que já começa a se sentir mal de ver uma criança muito... Aí, cabe a ela decidir fazer um desmame gentil, que a gente chama, né? Um desmame conduzido para que a criança não sofra um trauma também, né? Tá certo. De uma hora para outra parar de amamentar. Tem ouvintes aqui participando com a gente. A Glória Alves, ela diz que assim, que está gostando tudo que vocês estão falando, né? Oba. Ela teve um filho prematuro de 34 semanas. E no dia seguinte, ela começou a amamentar. Nem foi na hora, foi no dia seguinte. A recuperação dele, o ganho de peso foi muito rápida. É maravilhoso. É o alimento... Né? Tanto que é o alimento considerado alimento ouro, padrão ouro, o leite materno. Daí que vem o nome do agosto dourado, que é um mês dedicado à amamentação, porque é um alimento padrão ouro. Então, quer coisa melhor para poder recuperar um prematuro que acabou de nascer e que precisa muito do leite materno? É fantástico. E esse mês... Muitas campanhas foram feitas, né, sobre o aleitamento materno e, inclusive, estimulando o banco de leite. Isso. Como funciona o banco de leite? Agora, em maio, teve o dia da doação do leite humano, e aí tem essas campanhas de doação. É muito importante, quem quiser doar, é só entrar em contato com a rede de bancos de leite da cidade, eles informam quais são os postos de coleta. O banco de leite, ele vai até a sua residência, ele coleta os seus exames, porque o
leite é todo examinado, né? Por isso que é importante doar o leite. Antigamente existiam as amas de leite, que né, minha amiga não consegue amamentar a criança, mas eu tenho leite sobrando, daqui que eu amamento. Hoje parece que tem um preconceito quanto a isso. Nem é preconceito, não é indicado mesmo por conta da infecção pelo HIV. Né? Então, o vírus da AIDS passa através do leite materno. Então, não é indicado que amamente criança que não seja o seu próprio filho, mas é indicado que você doe ao banco de leite que vai examinar esse leite antes de ofertar para uma criança. Você falou do HIV, no caso da mãe que tem o HIV, nem sempre o bebê acaba recebendo o vírus. Então, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo também com pacientes soropositivos, né? Então, a gente orienta que a mãe soropositiva, ela não amamente. O leite dela, o hospital seca o leite logo após o parto. Durante a gestação também a criança não tem risco? Não tem risco se ela acompanhar, tratar com o coquetel, né? Então, permanecer a carga viral dela, que é o vírus do HIV, num número baixo. E essa criança, ela é acompanhada por 2 anos, que é o meu trabalho na Prefeitura de São Paulo. Eu acompanho as crianças por 2 anos, que é para descartar que houve infecção. Então, se a mãe trata direitinho e não amamenta, o risco dessa criança ser infectada é baixíssimo. Só que tem muitas mulheres, eu já vi lá na unidade, que são infectadas pelo vírus enquanto estão amamentando, por exemplo. Então, se uma mulher é infectada, não sabe, e está amamentando uma criança de outra pessoa, aí sim pode transmitir para a criança. Tem que ter um cuidado todo especial, né? Por isso que aí vou doar o meu leite ao banco de leite, que ele vai encaminhar principalmente para os prematuros, que necessitam muito do leite, mas esse leite é examinado, ele é pasteurizado, então tem todo cuidado com o leite materno para ser oferecido para outra criança. Então foi a campanha realmente em maio agora para essa doação, que é fantástico, porque tem muita mulher que pensa, eu tenho pouco leite, eu não sei se eu vou conseguir, se vai faltar para o meu filho. E na verdade, quanto mais o bebê suga, ou quanto mais essa mulher retira o leite, maior vai ser a produção dela. Então, doar, quanto mais ela está doando, mais ela está produzindo. E se ela voltar para o mercado de trabalho, também evita esse acúmulo. Exatamente, porque o que acontece muito, as mulheres ficam um período de 4 a 6 meses de licença, e aí quando vai voltar a trabalhar é que começa a pensar, meu Deus, eu tenho que deixar leite para o meu filho. E aí aquele nervosismo de separação, aquela angústia de separação da criança, faz com que, né, aquele hormônio do estresse atrapalhe um pouco na produção. Vou tirar o leite, sai pouco. Aí vira um ciclo, né? Aí eu fico mais nervosa, mais desesperada e não consegue tirar com facilidade. Então, quando você doa o leite, você já cria uma prática de retirar esse leite. Então, quando você volta, né? Você sabe que o seu bebê tá mamando e você consegue tirar uma quantidade boa. Então, você vai doando para o banco de leite. E quando voltar ao trabalho, você deixa aquele leite que você doava para o seu próprio filho. Então, vira uma rotina, vira uma coisa prática e a mulher não tem tanta dificuldade. E isso é excelente, né? E o livro foi escrito em 4 mãos. Não é? A Vanessa e o doutor Moisés escreveram, vamos dar os créditos aí. Depois mais 2 mãos de uma artista fantástica. Né? Essa ilustração de capa e todo o livro é ilustrado com vários mamíferos, né? Várias situações de natureza, a criança, os pais, a avó. Exato. A avó faz parte da história também. O personagem principal. É o principal. Um dos principais, né? Porque a avó participa muito disso, principalmente se essa mãe é de primeira viagem, né? Com certeza. Então, a gente escuta muito as nossas mães, né? Então, a avó tem um papel fundamental nessa rede de apoio para a mulher que acabou de parir. Então, por isso a gente incluiu também a vovó, que também é muito importante para cozinhar com a criança. E volto pro meu primeiro livro. É ela, né? Que acaba ficando, às vezes, muito tempo com essa criança, enquanto a mãe volta a trabalhar. E toda avó tem uma receita deliciosa, né? Todo mundo tem aí uma receita de memória afetiva que é da avó sempre, né? E a avó leva a criança pra cozinha? Tem que levar, né? Não sei se hoje em dia leva-se tanto a criança pra cozinha, mas é isso que eu tento resgatar. Vamos mostrar, então, aqui, ó, o Lancheira Gostosa e Nutritiva, que é um livro gracinha. Nós já fizemos livro do mês aqui e hoje é o último dia. Se você quer ganhar este livro, É Mamífero que Fala, ainda dá tempo. Acesse o site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br e se inscreve na promoção. Vamos lá. Tá? É até hoje que vale, que é o último dia do mês. Tem que correr, corre lá. E esse livro também, só que esse não tem ilustração, tem fotos. Fotos dessas crianças lindas na cozinha. Lindas. Meu filho, meus sobrinhos. Né? Toda essa criançada. E
Como que foi produzir esse livro e como que é a aceitação dele, principalmente entre as crianças? Nossa, me surpreendeu bastante, né? Porque eu resolvi escrever esse livro, me veio a ideia, né, de escrever esse livro quando meu filho entrou na escola. Eu acho que eu contei isso até no primeiro programa que eu vi. Eu acredito que sim. Ele entrou na escola e a primeira dificuldade que eu tive foi comprar uma lancheira. Porque eu fui procurar uma lancheira igual existia antigamente, igual eu tinha, né? Uma lancheirinha quadradinha, com uma garrafinha térmica, né? Que virava o suquinho na tampinha, tomar. Não existe. Não é mais assim, né? Não é mais assim. Todas as lancheiras são pequenininhas para caber uma caixinha de suco, um biscoitinho industrializado, um pacotinho, ou um pacotinho de bolo, tudo pequenininho. Você né? se chocou? Muito. E aí, meu filho entrou na escola, eu consegui encontrar uma lancheira diferente, porque hoje em dia as mochilas já vendem com a lancheira, nenhuma me agradou, porque não tinha o tamanho adequado, enfim. Eu comprei uma garrafinha térmica pequenininha, fiz lá o que eu tinha que fazer para mandar o lanche saudável. E ele começou a ir para a escola e ele parecia um alienígena na escola, né? Porque ele abria lá o potinho, grão de bico, temperadinho, espetinho de ovinho de codorna com tomate, e as crianças... Que é isso, né? Eca! E aí, meu filho, nossa, mas meu amigo leva aquele pacotinho colorido, enfim. E todo o trabalho que eu fiz de educação nutricional com ele, eu vi que na escola foi um baque, porque ele era uma das poucas crianças que levava aquela alimentação saudável. Então, eu falei, como que eu posso contribuir com a minha formação para ajudar essas outras mães? Porque se todas as mães falassem a mesma língua, as crianças não iam achar aquilo estranho, né? Porque aí meu filho começou, mas mãe, eu levei minha lancheira e o amiguinho falou eca. Aí até ele começa, né? Ai, meu Deus, que será é isso que eu não devo comer isto? Os meus amiguinhos zombaram de mim. E aí eu falei, eu vou colocar um livro com receitas práticas, porque a gente tentando resgatar isso de cozinhar. Muita gente fala, ai, mas eu não tenho tempo. Então eu procurei receitas rápidas, receitas práticas, até para ter aquele convívio. A gente trabalha tanto que os filhos esperam que a gente chegue em casa e dê atenção. Então vamos pra cozinha, vamos conversar, vamos participar. Lugar gostoso da casa, né? Lugar gostoso. E preparar receitas práticas. Então, eu acabei fazendo numa expectativa sem saber se iam gostar, porque as receitas são todas saudáveis, são gostosas, mas são saudáveis, e a aceitação foi muito boa, né? Mas, gente, tem nuggets. Tem nuggets saudável, dá pra fazer. Não é? Tem quibe. Tem patezinhos de todas as formas, panqueca, tem pãozinho bolo. de todas as formas, panqueca. Isso. São né, forminhas, eles adoram forminhas, né? Bolinhos em formato Mexer de com cortador de cupcake. biscoito, eles gostam bastante. Então, às vezes eu faço panquequinha e corto com um cortador de biscoito, E levo no eles formatinho. podem fazer isso, né? A ideia é exatamente levar a criança para a cozinha e interagir com elas. Exatamente. E aí, é um livro que me surpreendeu, assim, o resultado, e muitas escolas me chamando para fazer palestra para os pais e as crianças mesmo querendo cozinhar. Então, ano passado eu recebi muitas fotos depois de crianças preparando as receitas, eu acabei postando nas redes sociais, das crianças gostando de preparar aquilo. Então, foi uma receptividade muito boa com o livro, gostei bastante e estamos trabalhando ainda nele. E ele está à venda também, os 2 livros estão nas edições... Saiu pela Edições Paulinas. Isso. E temos as livrarias, né, espalhadas pelo país todo. Tem as livrarias da rede da Paulinas, no site da editora Paulinas, e aí algumas livrarias específicas em que nós fazemos alguns eventos e lançamentos, aí também consegue encontrar o livro. Mas o mais fácil é pelo site, porque aí qualquer lugar do Brasil pode comprar. E é uma forma excelente de você interagir com teu filho, Sim. com seus sobrinhos, que é tão legal, os tios que fazem isso com os sobrinhos, com os primos, e fica uma alegria, né? Dá pra fazer uma festa. Dá, lógico que dá. A minha irmã, até, vou mandar um beijo pra minha irmã, esse ano ela, eu não vou comprar ovo de Páscoa, por exemplo, na Páscoa pra ninguém. Aliás, ovo de Páscoa tava super caro sempre, né? Então, o que ela fez? Uma oficina na casa dela com todos os sobrinhos. E eles comeram o chocolate. Ela comprou chocolate amargo, com menos açúcar, eles rasparam, fizeram na forminha e tal. E ninguém nem lembrou que não ganhou ovo de Páscoa dela. Todo mundo estava feliz da vida de fazer aquela sujeirada e aquela folia em casa. E é tão legal quando você põe a mão na massa e você sabe que você produziu aquilo que está consumindo. Exatamente. E cozinhar é isso, né?
é uma delícia, né? Não é só preparar o alimento, né? Cozinhar, você tem uma relação social, assim como comer também, né? O alimentar-se não é só nutrir o seu corpo, mas faz parte de interação social, a gente fica feliz, quer comemorar, né, Tayana? Comemorar. E olha, eu digo que até esses lanches, como tá na moda as marmitinhas, eu acredito que esses lanches que tem aqui, a gente pode muito bem fazer também e carregar nas marmitinhas. Sim, vale para adulto também, não só para criança. Isso que muita gente me pergunta, mas é só para criança? Não tenho criança. Não, dá para fazer para o adulto mesmo. E muitas receitas, como a de nuggets, tem aí almôndega, dá pra gente fazer, por exemplo, num jantar, numa refeição, fazer um pouquinho a mais para deixar para lancheira. Então, Sim. dá para colocar nas refeições também. Tem coisas bem legais também, como águas aromatizadas. Para fugir daquele suco de caixinha, toda hora suco de caixinha, Não de é? caixinha. E né? dá ideia para você que tá aí pensando o que eu vou fazer pro almoço, o que eu vou fazer pro jantar. Não é? Com certeza. Não é? O programa tá terminando, Já? Vanessa, passa muito rápido. E eu sei que o teu trabalho é um incentivo à boa alimentação. Obrigada. Não é verdade? É verdade. E eu acredito muito nesse tipo de trabalho, hoje principalmente, onde a gente vive muito à mercê dos ultraprocessados. Da indústria de alimentos, Né? Então, vamos mais à feira e menos ao supermercado. Vamos consumir, descascar mais e desembrulhar menos. Desembrulhar Exatamente. menos. Não é? Uma mensagem rapidinha para o nosso ouvinte. Agradeço. Posso deixar uma mensagem para você também? Eu tô acostumadíssima Pode, amor. agora com esse programa. Quero vir várias vezes. Eu acho que eu tô vou adorando dividir o programa com a Vanessa. Eu tô adorando. Mas a minha mensagem, então, vai principalmente, então, para as mães, que é o livro novo, né? Então, se você está gestante, procure informação. Hoje em dia, a mulher se prepara muito para o parto, se comenta muito sobre parto normal, parto cesárea. A mulher acha que toda dificuldade será no parto, quando, na verdade, a amamentação é algo que vai prolongar por mais tempo. E não é fácil, é natural, mas não é fácil. Mas depois que ela está estabelecida, ela é muito prazerosa. Então, procure o máximo de informação que você puder sobre as dificuldades que você vai enfrentar para você se preparar. Porque o melhor preparo para quem vai amamentar é a informação de qualidade. Obrigada, Vanessa. Obrigada a você. Adorei. Volte muito mais vezes aqui. E lembrando, nós fizemos um programa com o Dr. Moisés e com a Helena também, que foi muito dinâmico, né? Com informações super importantes em relação à saúde dele como pediatra. Isso. Que está no nosso podcast. É só procurar no radiomundial.com.br. Foi o programa Mundial e Você, véspera Dia das Mães, se eu não me engano, dia 10. Foi na véspera Dia das Mães. A rede bom? social dos nossos livros, a gente postou também a entrevista. Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Então tá bom. Gente, um grande beijo a todos, uma ótima tarde, um excelente final de semana. Daqui a pouquinho eu volto com o Jornal da Boa Notícia. Até lá.